Senhoras e senhores, agora são 9h26, pelo horário oficial de Brasília. Meu amigo Marcelo Líder já está conosco. A gente vai chamar ele agora para essa conversa, para a gente continuar tratando das manchetes desta quarta-feira, porque uma delas, como eu falei, é essa incerteza que tomou conta do agronegócio, ou da maior parte dele, na sequência do resultado das eleições presidenciais. E o Marcelo Líder é um homem experiente, conhecedor do agronegócio brasileiro, além de ser presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF. Marcelo Líder, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com os produtores que acompanham você todos os dias aqui. Pois é, Marcelo, a gente vem falando muito sobre esse sentimento dos produtores. E ontem eu fui tratar contigo de uma outra pauta e você me trouxe não sei se essa é a melhor palavra, me corrija se eu estiver errado, mas essa angústia que tomou conta de alguns setores, de algumas cadeias, que não tem uma consistência como tem as cadeias de commodities, dos mercados negociados em bolsas, como é o caso do feijão, e você me trazia essa nebulosidade que está aí na vista do produtor de feijão no Brasil. É mais ou menos por aí? É esse sentimento que a gente vem registrando desde o último dia 30 de outubro? Carguinha, você está certa. Eu estava usando até agora há pouco a palavra ansiedade, mas você traduziu muito melhor com angústia. É uma angústia mesmo. É um receio daquilo que pode acontecer, medo mesmo, tá? E você tem medo daquilo que você não conhece e daquilo que você conhece. Então, nesse momento, os produtores já estavam apreensivos, né, de que uma linha diferente daquela que vem sendo adotada, algo mais à esquerda, algo mais socializado, viesse a acontecer. Entendiam que isso não seria bom para a produção, para a área agrícola. E durante a campanha, tudo que foi feito foi apavorar mais um pouco. Então, existe uma angústia hoje, existem produtores do último dia, né, desde o dia 30, que mal dormem. Né? Isso aí a gente já tem vários dias. A ansiedade e a angústia é bastante grande. Por quê? Porque o impacto é enorme. Você ter receio, tá, de que você vai dormir e não sabe se durante a noite vai aparecer alguém invadindo a sua propriedade, cria uma insegurança tremenda. Né? Por outro lado, o que se espera com aquilo que já foi dito, né, pelo novo governo? Desarmar. Né? Olha, um homem no campo desarmado, ele precisa de arma até para defender, eventualmente, de algum animal, alguma coisa que venha atacar ele. E isso sempre foi assim. Sim. Então, desarmar o homem no campo e ainda colocar no portão dele pessoas querendo invadir, sem dúvida nenhuma, traz uma ansiedade tremenda. E uma ansiedade sobre o futuro daqueles que não têm condições de avaliar exatamente o que está acontecendo. Então, os jovens, as crianças, né, o que vai ser deles se o Brasil tomar essa linha. Muitos acreditam que ainda vai dar tempo de reverter em 4 anos, mas em 4 anos as perdas vão ser enormes. Marcelo, a gente tem o produtor nesse momento, e aí eu te pergunto do pequeno, do médio, do grande, existe esse anseio ou essa dificuldade em fazer os seus planejamentos a partir daqui, em refazer os seus planejamentos, em tomar decisões principalmente de investimentos, numa cadeia que você vem lutando já há muito tempo para estabilizar, né? Estabilizar no sentido de trazer segurança ao produtor, trazer um sentimento de que ele pode continuar investindo na cadeia do feijão, diversificando as variedades que ele planta. Você vem abrindo muitos mercados lá fora, quer dizer, nesse momento a gente tem quase que uma reversão desse sentimento por conta dessa incerteza que ele está carregando e nessa dificuldade de fazer os seus planejamentos? Não resta a menor dúvida. Cadeias estruturadas que tenham uma tradição de negócios, elas já estão consolidadas, eu diria, toda a sua operação, como é o caso da soja.
Nós não imaginamos, por mais incrível que possa parecer, a gente não consegue imaginar como seria você ter uma taxação sobre produtos como soja. E a gente sabe que esse setor vai bater duro, né? O setor vai resistir muito. O que favorece até agora a princípio, né, a chancela de quem vai estar lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Mas, pelo que a gente tem visto, o poder da Câmara dos Deputados e do Senado diminuiu muito e vem diminuindo a cada dia. Cada dia que a gente vive um momento de exceção, como a gente está vivendo agora, é um momento em que instituições como a Câmara dos Deputados, né, o Congresso brasileiro, recua, ele não está batendo na mesa como deveria bater. Então, ele vai conseguir reequilibrar onde o judiciário dá as ordens e diz como as coisas têm que ser feitas, como ficam os contratos, como fica o direito, se o direito à propriedade não existe, o direito a se expressar não existe, o direito de questionar, de fazer uma pergunta não existe. Como é que você vai plantar? Como é que você vai plantar sabendo que você vai colher daqui 3 ou 4 meses? Você vai depender de uma série de fatores para que você tenha sucesso no final. E se você tem uma visão de mundo socialista, você tem uma visão de que a acumulação de bens é proibida. Ontem ainda eu vi uma matéria em que mostrava a afirmação, né, do ganhador da eleição, dizendo para que alguém tem que ter mais do que uma casa, mais do que um carro, mais do que uma máquina. Quer dizer, quem julga isso? O Estado vai julgar agora? Se o Estado vai julgar, por que é que eu vou trabalhar? Por que eu vou continuar gerando impostos, gerando riquezas? O capitalismo é assim. Nós estamos vivendo no capitalismo. E o capitalismo, ele implica em você tomar suas decisões, riscos. Ninguém está ganhando dinheiro no campo sem ter assumido riscos enormes, sem ter tomado empréstimos, sem ter pago juros num período da vida. Aí vive um momento bom, né, e tem o resultado daquele seu trabalho, e você vai socializar, você vai ter que doar. Então, para que o esforço? É interessante porque hoje mesmo de manhã eu estava ouvindo uma análise, Marcelo, sobre os integrantes da equipe econômica para a transição do governo, e um deles, eu não vou me lembrar exatamente quem era, acho que era o Nelson Barbosa, que ele não é grande fã da alta taxa de juros para controlar a inflação. E a gente veio ouvindo isso durante toda a campanha, toda a corrida presidencial. Agora, é interessante porque a gente não consegue olhar para o que o ego político nesse país é tão grande que a gente não consegue olhar para os resultados, né, Marcelo? E trazer isso, a continuação da aplicabilidade de algumas coisas. Nós começamos a subir os juros aqui no Brasil muito antes de economias maduras, economias experientes, como as economias europeias ou a própria economia norte-americana, e conseguimos controlar de forma muito mais eficiente a inflação. Ontem, a Folha de São Paulo deu como manchete, ontem ou na segunda-feira, que nós tínhamos ali o índice de pobreza extrema na mínima de 2015. Então, quer dizer, a gente vê os resultados aparecendo, mas ainda assim o jogo político parece ser tão superior ao povo brasileiro, ou a esse povo que está trabalhando, que a gente precisa achar uma forma de mostrar que o que está certo, de algum jeito vai dar errado, né? Exatamente. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né? Você citou a Folha de São Paulo, ultra-esquerdista. Eu tomo a liberdade aqui na minha pequenez de avaliar que é óbvio que a imprensa teria que ser isenta, né? Passar a informação e ter o analista ou ter alguém que dá a interpretação dele, mostrar os dois lados, né? Mas para uma Folha de São Paulo mostrar esse resultado de 2015, não deve ter sido fácil para eles ter que colocar esse número, porque esse número mostra exatamente o contrário daquilo que está se afirmando. Quantas informações são do nosso conhecimento, do nosso dia a dia, do nosso mercado, né? O Notícias Agrícolas, que vive e respira o dia inteiro o agro, né? O principal setor da economia hoje, empregador, gerador de impostos.
quantas verdades passam por nós e que a gente não consegue fazer chegar para o povo em geral, né? Nós falamos com o agro, né? E o agro tem essas características aí, tem esses momentos, né, como a gente tem visto. Agora, quem vai falar para a população em geral do que é o agro? Quem vai lembrar ele que o feijão, o arroz no prato é agro também? Né? E quem vai falar dos bons resultados? Eu tenho você tem que analisar o sucesso de algum tipo de gestão em qualquer nível da sociedade organizada pelos seus resultados. Sim. Então, se você tem índice de pobreza menor, se você tem índice de emprego maior, mas eles são, como é que é, pequenos empreendedores, né? Então, eles, como é que é o nome? EI? Não, O MEI? MEI. Eles são pequenos empreendedores e eles não têm direitos. Gente, quantos queriam ser pequenos empreendedores e agora são? Pequeno empreendedor tem direito a crédito, pequeno empreendedor não tem um patrão em cima, ele não bate um cartão, é a sua iniciativa. Como é que você vai considerar isso como não apto a fazer parte dos números de empregos? Claro que a pessoa tem renda, ela está ganhando, ela está movimentando a economia. Né? Se você tem a retomada, por exemplo, eu estou com um dado aqui que eu estava vendo ontem, mostrando de que o feijão tinha ganho mais espaço na gôndola por conta da subida das proteínas animais. Agora, ele perdeu um pouco desse espaço dentro do normal. Agora, se ele perdeu espaço, é porque a carne voltou a ser competitiva, voltou a ser acessível para uma boa parte da população. Né? Eu procurava aqui, estou lidando com uma pequena reforma em casa, vai procurar um profissional para você ver. Está todo mundo trabalhando, está full. Sim, a economia está full, tá trabalhando, está 1000 por hora, no dia a dia. Procura alguém para você ver. Então, isso está sendo ignorado. Então, vamos julgar pelos resultados. O resultado daquilo que vinha sendo feito não contenta todo mundo, mas está dando certo. Exato. Marcelo, que momento a gente vive agora no mercado do feijão? Que momento é esse para o produtor e como a gente cruza essas informações todas desse sentimento de angústia, dessa incerteza e tudo mais, com o atual momento? A gente acabou de receber os novos números da Conab. Que momento é esse para o produtor e para o mercado de feijão no Brasil? Olha, eu não tenho nenhum receio de dizer, né? Muitas vezes eu procuro incentivar o produtor na direção de ele diversificar para ele poder ganhar. Né? Porque o que acontece? Muitas vezes, mas o Marcelo gosta de trabalhar com feijão para exportação. Não, a exportação é a motivação para o produtor plantar e abastecer o mercado interno. Eu não consigo imaginar um consumidor pagando um preço estupidamente caro num quilo de feijão e continuar consumindo. Isso sim é não se preocupar com a fome. Agora, quando você se preocupa de abastecer o mercado interno e exportar excedentes, de dizer para o produtor, gere excedentes, não tem problema, pode gerar excedentes que a gente vai ter para onde exportar. Salvo períodos de exceção, como nós tivemos, epidemia, as cadeias produtivas todas, né, as cadeias de valor pelo mundo todo sofrendo com fretes e guerra e tal. É uma anomalia que a gente viveu. A 2023, segundo a ONU, as coisas voltam ao normal e muito pior. Pior no sentido de que não vai haver alimentos suficientes para abastecer. Eu acabei uma reunião agora, Carlinha, agora, tá? Eu encerrei a reunião para participar com você aqui, com o subsecretário da SEDEC, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, o presidente da Câmara Setorial do Brasil, do Feijão, o Fábio, que é o adito agrícola do Brasil, que está lá na China, a Ariana, que trabalha para a Secretaria de Desenvolvimento lá na China, e nós tivemos uma boa notícia, eu vou colocar ela aqui, como é que é quando a gente diz que é a primeira vez? É inédita, certo? Há muito tempo, a gente vem lutando para abrir caminho para exportação de feijões para a China.
Exportar feijão para a China, que é um país que exportava para outros países, não é só simbolicamente interessante. Eles consomem muito. Só de Sim, feijão Mung são 200 mil toneladas ano e aumentando, porque eles eram exportadores até 5 anos atrás. Então, ainda são produtores, já estão deixando de exportar, já estão importando 200 mil toneladas. E a boa notícia é, a China pediu para que o Brasil se habilite como exportador de todos os feijões. E de lentilha, que a gente nem tem ainda. E de ervilha, que nós ainda importamos. E de grão de bico, que nós ainda importamos, mas já temos condições de produzir aqui no Brasil. Inclusive, com certo. eles, eu falei, anota o dia 9/11 aí no calendário, porque vai fazer toda a diferença. Para o nosso setor, é uma mudança tremenda. Você imaginar que, a partir de agora, a China vai passar a fazer parte do nosso horizonte, dos nossos compradores de feijões. Como dizem, tudo que o chinês come um pouco precisa de muita gente para produzir, e é o que vai acontecer aí. Então, o momento num contraponto de tudo isso, na contramão de tudo isso, é o Brasil diminuindo a produção de feijão. Então, primeira coisa, produtor, pode plantar feijão por ano que vem. Tem pouco feijão carioca que vai ser plantado, tem pouco feijão carioca plantado, tem pouco feijão preto plantado, tem pouca perspectiva de plantio de feijão calpi e tem um mundo querendo e 215 milhões de pessoas que, se ganharem mais, vão consumir mais feijão. Se ganharem menos, vão se obrigar a consumir mais feijão. Eu gosto quando é pelo outro lado, mas vão se obrigar como? Via cesta básica, via distribuição de ajuda humanitária. Então, precisa ter o produto para atender essa demanda. Não deixem Certo. terras paradas. Né? A gente sabe que tem terra que vai ficar parada. Não deixem. Vai ter consumo. Marcelo, como é que o produtor ele pode se planejar e passar por esse momento? Ele tem condições de ir diversificando as suas variedades durante as safras? Porque a gente sabe que quando a gente fala de feijão, a gente pode fazer até 3 safras no ano aqui no Brasil, né? Esse país é tão abençoado que a gente tem até essa possibilidade. Como é que o produtor pode se planejar? Que orientação você daria para a gente amarrar essa conversa? Que orientação você daria para o produtor na sequência dessa de não deixem terras paradas, para ele aproveitar esses momentos, olhar para o abastecimento interno, olhar para a exportação e conseguir fazer esse quebra-cabeças e ir participando desses mercados? A grosso modo, Carlinha, até 2010 nós tínhamos aí umas 5 variedades de feijões aqui no Brasil, sendo que 2 eram exportáveis. O que aconteceu de lá para cá? Nós chegamos a 14 variedades, mais as que não são exportáveis, que ficam aqui dentro, como é o caso do feijão carioca. Não tínhamos pesquisa, agora nós temos pesquisa em desenvolvimento. Então, se você está numa região que não é tradicional produtora de feijão, eu recomendaria você duas iniciativas. Uma, procura uma consultoria agronômica que tenha já tradição em feijão. Não busque alguém, um agrônomo que é especialista em soja. Ele realmente é 10 em soja, mas procure alguém da área de feijão. Se você não tem um especialista na região, procure a cooperativa mais próxima e solicite apoio. Procure as revendas de insumos. Não esqueça que existem insumos que são mais específicos para feijão. Se você for manifestar no teu sindicato rural e chamar alguma revenda da região, com certeza uma dessas multinacionais vai fazer chegar para você aquilo que você precisa em termos de informação de manejo agronômico, né? Procure Certo. Embrapa, procure Instituto Agronômico de Campinas, IDR. Sai um pouco da tua zona de conforto que vai valer a pena. Porque existe hoje essas variedades e existe mercado para elas. Aí o produtor vai me dizer assim, poxa, mas eu estou aqui em Querência, no Mato Grosso, e aqui não é tradicional a comercialização de feijão. Temos que começar a usar as novas ferramentas. Vocês aí mesmo, no Notícias, têm mostrado, tem chamado a atenção nossa aí para uma ferramenta que o IBRAF passou a apoiar também, assim como Notícias Agrícolas, que é a eBarney, que é o quê? É o produtor que está lá Sim. em Querência levantar o dedo e dizer, eu tenho feijão, tá? E ele vai vender para alguém que está precisando do feijão lá em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Antes não tinha Exato. como se enxergar, Carlinha, agora tem. Então, eu sei que muito mais para o produtor o desafio é depois da porteira. Normalmente o produtor diz,
eu me viro aqui dentro da porteira, eu dou um jeito e vou atrás da informação e vou plantar. Mas e daí para mim comercializar? Entre em contato com o IBRAF, faça contato com essa plataforma Barney. A gente vai passar com o Rally dos Feijões no Mato Grosso, por exemplo. Ano que vem nós pretendemos levar para Goiás, Minas, São Paulo e Paraná. E nós que estaremos é lá, sim. Levar, sim, vocês são sempre apoiadores de primeira hora. É falar para vocês, vocês estão apoiando porque vocês veem a necessidade Exato. que tem, as oportunidades que existem para o produtor. Então é isso, né? Pare e olhe para essas outras alternativas, porque elas vão colocar muita rentabilidade para você, mais do que você imagina. Marcelo Lides, demais por estar conosco. Olha só eu botei aqui um temporizador no meu celular para o meu editor não cortar a minha cabeça e não funciona, porque eu esqueço aqui. Vamos trazendo as informações. Marcelo, obrigada por estar conosco, por trazer não só a serenidade da análise e do entendimento de que as coisas vão se ajeitar, mas de trazer essa transparência, né? Essa angústia que o produtor está sentindo. Acho que não é só o produtor de feijão, a gente vai continuar acompanhando e noticiando tudo aquilo que precisa ser dito, com, claro, parcerias tão sólidas como a do Notícias Agrícolas com o IBRAF e com o Marcelo Líderes, brasileiro, produtor de feijão, conhecedor desse mercado. Obrigada, viu, Marcelo? É sempre um prazer ter você com a gente. Apaixonado pelo agro e pelo feijão. Um beijo para você, Carlinha, para todos os produtores, um forte abraço e vamos em frente. Um dia beijo, de cada Marcelo. vez. É isso, um dia de cada vez. Um beijo para ti também, para sua esposa, que a gente ama ela aqui no Notícias Agrícolas, para toda a sua família, e as portas estão sempre abertas para você e para o nosso feijão. Obrigada. Obrigado você. Viva o feijão do Brasil. Viva o feijão do Brasil.